Eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês e eu quero combinar de vocês respondê-las mentalmente, tudo bem? Você está acordado? Tem certeza? O que é estar acordado para você? De onde você vem? Para onde você quer ir? Do que você gosta? O que te incomoda? Quais são os seus valores? Quem é você? Essas são perguntas curtas, rápidas, simples, né? Mas eu quero saber aqui, quem já respondeu todas elas, levanta a mão. Gente, vocês estão iguais a mim há alguns anos atrás. Eu levei um bom tempo para entender e olhar para a minha vida e caçar alguns elementos, algumas peças da minha trajetória, da minha história, que me ajudassem a construir um enorme quebra-cabeças. E sabe onde a minha busca começou? Nesse lugar. Alguém já esteve por aqui, gente? Você olha para um lado, não tem saída. Olha para o outro, não tem entrada. Olha para dentro, não tem resposta. Um grande e profundo vazio existencial. Por algum momento das nossas vidas, a gente vive dormente. A gente vive dormente, distraídos de nós mesmos e de tudo que está ao nosso redor. Por algum motivo, a gente vive no automático, realizando, executando tarefas que nos foram ofertadas em algum momento e por alguma razão a gente aceitou. Seja porque a família pediu, porque era mais seguro, porque a sociedade falava que era mais aceitável. Só que aí chega um momento que existe um incômodo profundo entre o que eu sou em relação ao que esperam de mim e o que eu realmente sou. Esse é um lugar que nos remete ao vazio. Só que aí aquele vazio que dava angústia no começo, ele se torna um lugar de criação. Num lugar em branco, a gente tem a capacidade de colocar tudo o que a gente quiser. Só que antes, a gente precisa contar uma história. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Itaqui, eu sou jornalista, sou ativista em saúde emocional e eu contei histórias por muitos anos, quase 20 anos, na maior emissora do país, como repórter. Aqui eu estava com o meu marido, Luiz Paes, num lugar muito vulnerável. E o que eu percebi contando histórias por quase 20 anos? Geralmente eram histórias muito dramáticas, realmente da vulnerabilidade humana. Mas eu era aquela pessoa que escutava com ouvidos abertos, que escutava com a alma. Eu ouvia tantos dramas que eu percebi o seguinte, que as narrativas, elas tinham um poder de abrir muitas portas, mas ao mesmo tempo de fechar outras centenas. E aqui eu quero trazer duas histórias para vocês, porque o bom TEDx é aquele que conta história, né? E uma delas é do Betinho e a outra do Rodrigo. Vou começar pelo Betinho. O Betinho eu conheci nas ruas de São Paulo. Ele estava em situação de rua. E aí ele me contou que perto dos 20 anos ele experimentou uma droga, gostou, depois de novo, e ele se tornou viciado em drogas. O Betinho me disse que chegou a abandonar a esposa,
2 enteados, para morar nas ruas das cidades. E ele já morou em várias cidades pelo Brasil, mas eu conheci ele em São Paulo. E qual que era a narrativa do Betinho? Betinho me dizia o seguinte: eu sou uma decepção para minha família. Eu nunca vou conseguir sair desse vício. Eu já abandonei tudo. Essa era a narrativa do Betinho. Ele pensava sobre essa narrativa todos os dias. O Rodrigo eu conheci aos 19 anos, numa fazenda no interior do Maranhão, onde teve uma grande operação de fiscais do trabalho, porque tinha uma denúncia de trabalho análogo à escravidão. Fui eu lá, nesse interior do Maranhão, mais de 30 trabalhadores foram resgatados. Eu estava conversando com o Raimundo, com o pai dele, e o pai dele ficou um pouquinho constrangido, porque ele falava assim: eu não sou trabalhador escravo. Você que não está acostumada com a minha realidade. Só que a gente chegou lá e a situação deles era tão degradante, porque era trabalho de sol a sol, demorava para chegar a comida, eles não tinham hospedagem digna, dormiam no chão, em redes, ficavam aquelas carnes penduradas, assim, com mosca, comida suja. E aí, principalmente, não tinham o direito, né, de ter uma carteira assinada, onde eles tivessem os direitos protegidos. E aí eu falei: tá, Raimundo, mas o que o senhor conquistou nesses anos de vida assim? Aí ele falou: eu tenho minha casinha, minha motinha e meus filhos. Eu falei: seus filhos, onde eles estão? Ele: um tá aqui, ó. Era o Rodrigo. Eu fiz assim, ó. Eu só fiz assim. Meu Deus, o filho dele também tá aqui. E o Rodrigo, ele me disse o seguinte: meu avô, meu pai, meus tios sempre trabalharam no pesado. Sempre foi assim. Essa é a história da nossa família. E aí eu percebi que o Rodrigo, ele estava repetindo na própria pele todo aquele ciclo familiar. E aqui eu chamo a atenção, gente, para as nossas narrativas. Mais precisamente para as nossas narrativas internas, que são aquelas vozes que a gente mesmo vai falando com a gente mesmo, né? É aquela voz observadora de nós mesmos. É aquela historinha que vai sendo contada e recontada, e muitas vezes que vem de pessoas da nossa família, da nossa sociedade, do que contaram pra gente, do que a gente mesmo contou pra gente. E aqui eu vou batizar essas histórias de histórias pensamento. Sabe esses balõezinhos? Imagina que cada balãozinho é um pensamento. Nós temos pensamentos do passado, pensamentos de traumas. Geralmente, tudo que estava relacionado com uma emoção muito forte é o que a gente guarda na memória profunda. Então, esses pensamentos, eles vêm automaticamente na nossa cabeça. Então, tem pensamentos também de coisas maravilhosas que aconteceram, né, que estavam atreladas a momentos de alegria, de conquistas, mas muitas vezes são aqueles pensamentos que são bem chatinhos. São aqueles pensamentos mais tristes, são aquelas histórias mais difíceis. E aí, voltando para o Betinho, o que ele me dizia? Qual que era o pensamento dele? E ele me contou isso. Eu sou uma decepção para minha família. Eu nunca irei conseguir sair desse vício. Eu já abandonei tudo, Thaís. Se eu já abandonei tudo, para que eu vou largar? Só que ele contava e recontava essa história todos os dias. Claro que para ele, gente, é muito mais difícil, porque ele era viciado, né? A droga, ela mexe com os neurônios, com as sinapses, com o nosso corpo. Só que as histórias que se repetem, elas se repetem na cabeça de todas as pessoas. Aí aconteceu uma grande reviravolta no meio do caminho. Ligou um tal de Paulo Afonso falando assim: reconheci meu amigo da rua. Ele era meu amigo de infância. Eu quero voltar aí, Thaís, quero contar a história, quero resgatar ele. Você quer contar essa história comigo? Eu falei: opa, imagina, jornalista com boa história.
Maravilhoso, quero. E fomos atrás do Betinho nas ruas de São Paulo. O Betinho já foi resgatado, foi para uma clínica. Ficou um mês, fugiu. Depois foi resgatado de novo, foi para uma fazenda. Ficou 2 meses, fugiu. Ele entrava e saía de clínicas durante mais ou menos perto de 20 anos da vida dele. E o Paulo Afonso chegou uma vez e falou assim para ele, o Betinho me disse, Thaís, o Paulo Afonso me falou uma palavra, que aquela palavra mudou minha vida. Mexeu comigo. Que palavra foi essa, Betinho? Ele falou o seguinte, eu ainda não desisti de você. Eu ainda não desisti de você. Quando o Betinho ouviu isso, ele falou assim, Thaís, todo mundo estava me ajudando, meus amigos de infância, você foi lá contar minha história. Como é que eu vou desistir de mim se tanta gente não queria? Mexeu com ele essa frase, mexeu com ele esse toque de amor. E aí sabe o que ele começou a pensar? Eu quero uma vida nova. Agora eu consigo. Eu quero uma vida digna. Eu quero ter uma família. Eu quero ter um trabalho. A gente tem que ter amor pela vida. Eu me emociono porque essa narrativa do Betinho era real. Ele foi tocado. E ele começou a repetir isso para ele todos os dias. Eu quero uma vida nova. Porque cada dia é um dia novo, né? O Rodrigo, gente, quando ele estava nessa fazenda, repetindo a história da família, e falando, né? Meu avô, meus pais, meus tios sempre trabalharam no pesado. Logo na sequência ele me disse, eu quero uma vida nova. Eu quero um trabalho que seja mais leve. Olha só, do pesado. Ele falou, eu quero um trabalho mais leve. Eu quero poder estudar. Eu não quero trabalhar desse jeito. Eu quero a chance de crescer. 6 meses depois dessa reportagem com o Rodrigo, eu costumo ligar para todo mundo depois que eu faço reportagem para saber o que aconteceu. Eles foram resgatados, receberam indenização. Liguei, Rodrigo, como é que você tá? Ele, Thaís, você não vai acreditar. Eu falo, consegui um emprego com carteira assinada. Primeiro emprego dele de carteira assinada. Ele, agora eu vou ter meus direitos. Eu falei, não acredito, Rodrigo. E aí eu ligo para ele sempre. E liguei para ele semana passada, porque eu ia contar essa história para vocês. Sabe onde ele tá, gente? Ele continua no mesmo emprego, que é uma marmoraria, serralheria e vidraçaria. Ele tem uma super experiência, é adorado pela dona da empresa. E melhor, ele deu uma chance para o irmão mais novo de 22 anos e conseguiu um emprego para o irmão mais novo. Me fala se ele não conseguiu cortar esse ciclo. E o pai dele ajudou ele a conseguir esse emprego. O Betinho, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ele virou o melhor jardineiro da cidade natal dele. O mais famoso. Imagina, ele está cuidando de jardim. Ele está cuidando de semente, de plantação. O Betinho floresceu. Então dá um gosto, né, de contar essas histórias, né, gente? E você? E você? Quais são as narrativas que vocês se contam todos os dias? Qual é aquela frase que fica se repetindo, que a gente fica ruminando na cabeça? Vou trazer aqui alguns exemplos, só para ajudar, vai que vocês se identificam com alguma. Sou traumatizado, eu nunca vou esquecer. É tarde demais. Isso nunca vai mudar. Eu nasci no lugar errado. Ele destruiu a minha vida. Eu preciso seguir os passos da minha família, sim. Essa é a minha sina. Eu fui traída. Isso dói até hoje. Eu não sou bom o suficiente. Casamento? Casamento é para ser para sempre. Não importa o que acontecer. É para sempre. Eu nunca tenho dinheiro.
A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. E eu repito dia após dia essa frase, essa crença, essa história, pensamento. E eu repito, mas repito tanto que eu congelo com a minha própria história. A vida é assim mesmo. A minha vida para, fica estagnada, não flui, porque eu me torno a história que eu repito. Eu me torno essa própria história que me faz mal. Uma história contada, gente, ela é muito valiosa. Quando dizem que a palavra tem poder, né? O pensamento tem muito poder, as narrativas têm muito poder. A narrativa, ela traz a importância da nossa vida. A gente precisa entender que uma narrativa, ela parte de um sentimento. Ela parte de um pensamento. Então tudo que a gente pensa, sente, fala, acontece. É claro que a gente precisa de ajuda muitas vezes, mas é importante a gente entender que o pensamento, ele é valioso. E a gente precisa entender que a gente tem que se autorresponsabilizar. Eu comecei com algumas perguntas e vou terminar com outras. Tá bom? Vocês podem responder mentalmente. Você está acordado? Tem certeza? Qual história você precisa rever? Qual história te aprisiona? E qual história você quer contar pela última vez? Quando a gente conta pela última vez, a gente se autorresponsabiliza. E uma vez uma grande amiga, orientadora e mestra me fez essa pergunta. E ela mudou minha vida. Ela me libertou. Quando a gente conta uma história que faz mal pela última vez, a gente transforma a história. E quando a gente transforma a história, a gente transforma a vida. Muito obrigada, gente.